Da Will, falando um pouquinho de PCI, né, mas olhando ali no núcleo, o núcleo veio acima do esperado, tanto na comparação mensal também quanto na anual. Entender um pouco na sua visão, né, o que, que esse dado em si nos diz, se ele reforça uma necessidade do Fed ainda em manter uma postura mais cautelosa quanto aos cortes de juros. Como que você acabou analisando estes dados de hoje? Pois é, Paula, não gostei muito do dado, acho que não foi muito positivo não, tá? Eu acho que assim, por um lado a gente teve o núcleo da inflação aumentando, como você bem comentou, né? O núcleo é um ponto importante, a gente viu a resiliência nos preços de serviços, tá? Serviços é algo, assim, bastante importante para a economia americana como um todo. É bom para o lado da demanda, é verdade, mas não é bom pelo lado dos preços, né? Eles não cedem, então você tem mais dificuldade de jogar essa inflação de volta para a meta. A gente viu também preços de produtos também mostrando uma certa resiliência, um certo aumento, talvez já um impacto aí marginal de algumas tarifas que estão sendo aplicadas. Então, pelo lado da inflação, não achei o número muito bom, não, né? Porque você continuou tendo inflação. O dado mensal foi forte, se você analisar ele. Então, a inflação continua rodando acima da meta e não dando sinais de que está caminhando para a meta. Então, isso achei ruim. E também achei ruim o fato de que a renda aumentou, né? Isso é bom, tudo bem, só que o consumo não. Então, acho que aqueles indicadores que a gente tem visto de confiança do consumidor, mostrando que o consumidor está preocupado com o potencial impacto de tarifas, de corte de gastos por parte do governo e que isso eventualmente poderia ocasionar, em última medida, uma recessão, isso deu para ver, assim, obviamente que foi marginal, foi um pouco abaixo do esperado, houve um aumento do consumo frente ao dado anterior, de janeiro, que tinha sido mais fraco. Também depois, obviamente, janeiro comparando com dezembro, né, normalmente é mais fraco. Então ele vem um pouco mostrando uma evolução, aumento, só que abaixo do esperado. Então, basicamente, o que a gente teve nesse PCI foi um pouco mais de inflação, ainda que com menos consumo por parte do consumidor americano. Então, isso substancia ou só reforça, né, aquele cenário de uma potencial stagflation aqui nos Estados Unidos, e aí dá menos margem para o Fed mexer com os juros, né? Ele já comentou exatamente isso na reunião do 19 de março, dizendo que, olha, a gente ainda tem inflação, tem tarifa eventualmente vindo aí, então tem que esperar para ver. E eu acho que só reforça esse cenário meio que de esperar para ver do Fed. Ô Will, e a gente pegando esse gancho ainda, né, da inflação, o presidente do Fed, Jerome Powell, ele minimizou recentemente as preocupações ali em relação à inflação, falando mais uma vez ali na palavra transitória, né, como a inflação sendo transitória. Alguns outros dirigentes colocaram ali uma palavra diferente, como persistente esta inflação, diante desse PCI de hoje ali. Como que fica, né, na sua leitura, essa pontuação novamente de Jerome Powell chamando essa inflação de transitória? Exato, eu acho que quando o Powell fala de transitória, né, ele está olhando as expectativas inflacionárias e você vê que elas estão Uhum. comportadas, ou seja, a gente acredita que você pode ter uma inflação por conta de tarifa, tudo bem, mas essa inflação ela não vai continuar acontecendo pelos próximos anos. Tudo bem, isso é muito bom. Tá? Uhum. Mas ainda assim, obviamente que esse cenário de hoje do PCI, ele reforça a visão de alguns dirigentes do Fed de que, olha, não tem margem para mexer na política monetária, tem que deixar o juro inalterado. Né? Então, talvez, a meu ver, o dado de hoje só reforça a ideia de que não tem muito espaço para cortar juros em maio. O Banco Central ele começou já a flexibilizar um pouco a política monetária, na medida que começa a tirar um pouco do seu quantitative tightening, né, quando ele começa a reduzir a sua venda de títulos, né, lembrando que quando o Banco Central vende título, ele entrega papel para o mercado e tira dinheiro do mercado. Ele começou a reduzir isso, foi um primeiro sinal ali de uma flexibilização monetária, mas acho que o dado de hoje diminui a possibilidade de você mexer nos juros em maio, ainda que esteja em aberto, porque você ainda tem tempo, ainda tem abril, né, para acontecer. Eventualmente, a economia é um bicho dinâmico, né? Mas eu acho que só diminui o espaço de mexer nos juros agora nesse curto prazo, né? Então, acho que, de novo, o Fed meio que vai esperar para ver. Em tese, na semana que vem, as tarifas entram em vigor e isso tenderia também a gerar um impacto de preço que
pode, obviamente, num cenário de uma inflação que já está resiliente, pode ser ainda pior e puxar dado de inflação para cima e aí diminuir ainda menos o escopo de mexer nos juros, né?